Boa tarde, meus alunos do oitavo ano. Eu sou a professora Edneia Urias e hoje a nossa matéria é História. O tema da nossa aula de hoje é a tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos regressos da escravidão. Vamos entender um pouquinho da nossa aula. O objetivo é analisar o conceito da tutela indígena e negra, identificando a apropriação de povos e territórios, o uso da violência e extermínio como prática comum e o apelo comercial e teorias racistas, a desigualdade racial e social como herança da escravidão e suas práticas. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de tutela. O conceito de tutela nada mais é do que um indivíduo que não se consegue se cuidar sozinho, é um indivíduo ingênuo. A tutela que o europeu acha que tem sobre os indígenas e negros é de quem é superior. Eles acham que são superiores, que têm a obrigação, o dever moral de explorá-los. Como se os indígenas e os negros não tivessem condições de se cuidar sozinhos. Aí o europeu vem e se apropria da sua identidade, da sua cultura, de tudo que esses povos têm, especialmente de seus territórios e riquezas. E eles vão aplicar essa tutela com o uso da violência e extermínio, como prática comum da legitimidade pela igreja. O apelo comercial do mercantismo e suas teorias racistas, essas teorias elas vão ajudar na aplicação desta tutela. A teoria racista é o que o europeu acha que tem de se apropriar desses povos. Eu trouxe para vocês um provérbio africano que diz assim: até que os leões contem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Por que eu trouxe para vocês esse provérbio? Porque a versão que a gente sempre teve da história é a versão dos europeus, porque quem escreveu de início a história foram os europeus. Eles escreviam a versão deles, a versão da vítima, dos povos indígenas, dos povos negros, demorou para ser escrita. Por isso que compara o leão, no caso, quem ganha é quem escreveu a história. E foi assim que aprendemos a história com a visão eurocêntrica dos europeus. Vamos ver agora o conceito do descobrimento ou invasão. Cerca de 3,5 milhões de indígenas já habitavam aqui o Brasil. Quando os portugueses chegaram, dividiram-se em 1.000 grupos diferentes. O que são 1.000 grupos diferentes? São 1.000 povos diferentes e muitos foram dizimados. Agora vamos ver o choque entre os dois mundos, entre os europeus e os índios. Embora houvesse curiosidade em ambos os lados, os portugueses e os índios, os europeus tinham interesses bem claros. O objetivo dos europeus era atrair riquezas, explorar os índios através de escambo. O que era esse escambo? Os portugueses davam aos índios garrafa de cachaça e os indígenas enchiam as caravelas de pau-brasil. E com isso, os indígenas não percebiam que estavam sendo explorados e aos poucos foram tomando suas culturas, os seus costumes, as suas crenças e totalmente a sua terra. Começaram a escravizar os índios os jesuítas, que dizia catequizar os índios, em troca os índios vão trabalhar e muito. Já os colonos não se interessavam na salvação, nas almas dos indígenas. Eles queriam escravizar mesmo. Eles colocavam eles para trabalhar até 20 horas por dia. Nisso eles começaram a se revoltar. Aí vamos entrar nos negros. O que começou a acontecer também foi o tráfico negreiro, onde uma imigração forçada, um sequestro, onde milhões de pessoas perderam sua identidade, suas famílias, suas casas, para ir para outro lugar, onde eles eram arrancados dos seios das suas famílias. Sofreram nos navios, onde muitos morreram.
O que chegava ao destino era obrigado a trabalhar, a troca de água e pão. Os que se revoltavam ou não faziam o que estava de acordo eram chibateados, ou muitos até morriam em troncos. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Identificar permanências na forma de racismo e violências praticada entre as populações nos dias de hoje, o passado que reflete agora. Um exemplo seria o jogador de futebol Vinícius Júnior, que saiu do Brasil para jogar na Europa. Por ser negro, ele foi hostilizado. Usaram um boneco com uma corda amarrada no pescoço, pendurada num viaduto, com a camisa dele, a camisa que ele joga. Hostilizaram ele também no campo, onde o chamavam de macaco. Então, hoje a gente vai fazer uma atividade. Vocês vão fazer um pequeno texto com relatos da reflexão do que a escravidão gera até hoje. Eu trouxe para vocês um exemplo, não foi? De um negro. E quero que vocês me deem um exemplo do que continua igual, tanto dos negros como dos indígenas, que também não podemos esquecer que também foram escravizados e é até hoje. Aqui estão as referências que usei para a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula.